Vamos agora falar sobre uma apresentação ao Fundo de Impacto Bom Sucro. Talvez você já tenha ouvido isso antes, mas só para dar então uma visão geral rápida. Slide, por favor, Peter. Então, o Fundo de Impacto de Bom Sucro, ou BIF, como chamamos, BIF, identifica problemas, desafios de sustentabilidade críticos no setor de cana-de-açúcar. E temos, então, recursos disponibilizados através do fundo para lidarem com esses desafios. Os projetos bem-sucedidos devem catalisar, acelerar a produção de cana-de-açúcar sustentável. Nessa estratégia de 21 a 26, buscamos projetos colaborativos, inovadores, que possam ser escalados, projetos que tenham temas transversais e que sejam desenvolvidos em países de nossa prioridade. Então, o Fundo de Impacto Bom Sucro foi lançado em 2022, já tivemos 7 chamadas de propostas e já tivemos recursos de mais de 7 milhões de libras em esses países aqui, envolvendo pequenos produtores rurais, ação climática, e somos financiados pela plataforma de crédito de carbono. Também temos aqui apoio da ferramenta de monitoramento, avaliação e aprendizagem. Então, aqui só um pouquinho sobre os vários projetos que financiamos. Aqui nós temos alguns projetos aqui na equipe de gestão climática, aqui os nossos parceiros que já financiamos e onde eles estão geograficamente. Próximo, aqui, projetos com direitos humanos e trabalho decente, digno, aqui diferentes partes do mundo, projetos com pequenos produtores, novamente na América Latina, Ásia Pacífico, e projetos de ação climática. Ótimo. Então, como mencionei antes, nós temos esse financiamento que vem da plataforma de crédito, em que nós temos aqui esse trabalho com cana-de-açúcar, melaço e etanol. Nessa plataforma, aqui nós temos alguns dos membros que trabalham com esses créditos, então ficamos muito felizes de podermos investir, portanto, nesse fundo de impacto Bom Sucro e nos recursos oferecidos. Então, os créditos Bom Sucro são muito importantes para podermos recompensar os produtores, fazer com que eles tenham esse impacto causado positivamente, impulsionado e facilitar a compra desses créditos. É um ciclo virtual, portanto, que temos. Próximo slide. Então, agora vamos falar sobre a chamada de propostas especificamente. Vocês já têm, alguns de vocês, feito o download dessa chamada de propostas, mas vamos fazer uma visão geral deles para ver se vocês têm alguma pergunta também a respeito. Então, nossa segunda chamada de propostas foi lançada ontem, em janeiro, em novembro, 18 de novembro, e quer catalisar abordagens para a agricultura regenerativa e soluções baseadas na natureza no setor de cana. É importante dizer que o prazo final para as submissões é janeiro de 2025. Próximo slide. Então, nessa chamada para propostas, nós temos 3 recursos disponíveis. Um aqui de inovação, até 50 mil libras cada um, duração de 12 a 18 meses. Buscamos aqui projetos que possam demonstrar resultados tangíveis, impacto para a comunidade sucroalcooleira e causando aprendizado para o setor. Além disso, nós temos 2 recursos de inovação. Temos um de impacto de 150 mil libras e 2 de inovação.
esse de impacto duração de 18 a 36 meses e o de inovação 12 a 18. E esse segundo de inovação são projetos pilotos que possam, então, levar a respostas nos desafios do setor. Vou passar ao Mike agora, que vai falar sobre esse slide especificamente. Boa tarde a todos. Vocês não podem me ver, mas isso não é o fim do mundo. Desde que vocês possam me ouvir, tá tudo bem. Então, achei que nesse momento eu deveria falar um pouquinho, então, sobre onde estamos na Bom Sucro com relação ao Programa de Agricultura Regenerativa e também a relação com essa plataforma conjuntamente. Gostaria que. Acho que agora vocês me veem, não é? Então, nos últimos anos, como muitos de vocês nesse webinar já sabem, estamos discutindo bastante agricultura regenerativa e a nossa ah, mudança para práticas agrícolas regenerativas. Na Bom Sucro, muitos começam a nos perguntar, então, onde eles se encaixam na região em que estão. Então, uma pergunta que sempre recebemos é: olha, nós não somos certificados pela Bom Sucro, mas fazemos agricultura regenerativa. Essa é uma boa pergunta. E nós começamos, então, a olhar o critério padrão da Bom Sucro de produção, relacionando-o a uma ampla gama de práticas que são consideradas regenerativas. Então, aqueles que trabalham com práticas regenerativas sabem que não há uma definição única em termos das práticas, o que nos dificulta entendê-la. Então, olhamos e vimos na plataforma que há bastante trabalho desenvolvido com muitas perguntas que vamos olhar em termos de definir agricultura regenerativa e também as áreas de impacto e as métricas relacionadas a isso. E depois de discutir, decidimos adotar essa estrutura de agricultura regenerativa como ponto de partida nessa jornada. E é por isso que vocês veem aqui a referência a essa plataforma SAI, de Iniciativa de Agricultura Sustentável. E estamos no momento agora em que, nessa chamada de propostas, queremos ver quão práticas essas coisas são e quão duráveis são no campo. Então, vamos falar um pouquinho sobre o porquê que usamos essa plataforma SAI, de Iniciativa de Agricultura Sustentável. Vocês vão aqui ver essa estrutura para 4 áreas de impacto: solo, água, diversidade e redução do efeito climático. Nós, para esse pedido de propostas, focamos no solo, na água e no componente climático. Não quer dizer que a biodiversidade não seja menos importante, mas a razão de escolhermos essas 3 áreas é algo de que vou falar depois sobre o que a Bom Sucro busca. Então, essas são as áreas principais de impacto que gostaríamos de obter propostas a respeito. Então, era isso que eu queria falar da minha parte. Obrigada, Mike. Então, só para explicar um pouquinho mais, como vocês podem ver, há 4 áreas de impacto priorizadas aqui, são 3 delas. Então, realmente, gostaríamos de ver e estimulamos vocês a enviarem propostas que usam já ferramentas existentes da Bom Sucro, como a calculadora, o Cane Tracker e também os resultados aprendidos de projetos já financiados pelo BIF. E as propostas devem ser
enviadas no contexto geográfico, na cada localidade e ecossistema. Gostaríamos de ver, então, mais práticas regenerativas e também medir ou aumentar a qualidade do solo, evitando a erosão. Aqui nós temos as inovações, então, para práticas de agricultura regenerativa para melhorar abordagens que tenham custo-benefício importante para os agricultores, ou então esquemas pilotos para incentivar a transição a práticas regenerativas, criando equipes circulares nessa área. Então, nós temos aqui essas áreas de impacto priorizadas, aqui solos saudáveis e produtivos, reduzindo a emissão na produção e área de conservação, e também queremos ver os impactos nas aplicações feitas a campo e temos então essas prioridades. A segunda seria aumentar a biodiversidade. Então, as recursos para práticas inovadoras, desenvolver abordagens, então, nesse áreas de impacto de 1 a 3, aqui listadas, e as aplicações para impacto, ou as chamadas as submissões para impacto têm pelo menos essas 3 áreas de impacto aqui. E, obviamente, não temos tudo aqui nessa lista que é possível de práticas. Então, essa lista não está completa, mas talvez hajam outras abordagens também consideradas relevantes, dependendo do seu contexto geográfico. E também soluções para a produção de cana também podem ser incluídas. Então, nós temos que ter 2 dessas 3 áreas de impacto priorizadas aqui, como práticas. Próximo slide, por favor, Peter. Então, em termos de regras para elegibilidade, para serem elegíveis para recursos, vocês têm que ser um membro da Bom Sucro em conformidade com todas as exigências de serem membros. Tem que ter pelo menos 3 parceiros com um líder. As atividades devem ocorrer em um dos países elegíveis que podem ver aqui no mapa. Então, na América nós temos Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicarágua, Paraguai e Peru. E na África nós temos Quênia, Nigéria, Eswatini, Maurício e a África do Sul. Na Ásia Pacífico, Austrália, China, Índia, Indonésia, Paquistão, Filipinas e Tailândia. Algumas regras de elegibilidade: os projetos devem ser cofinanciados. O mínimo de 50% dos custos do projeto totais devem vir de cofinanciamento, incluindo contribuições que sem serem financeiras ou financeiras. E nós temos aqui o financiamento oferecido pelas organizações de parceiros ou doadores. Então, nós temos aqui esses recursos oferecidos através de inovações substanciais e intervenções catalisadoras. Nós temos aqui as submissões que devem estar de acordo com os princípios, critérios e limiares definidos pela padrão de produção da Bonsucro aprovado, e nós temos aqui os projetos que devem contribuir de acordo com a estratégia da Bonsucro 2001-2026. Então, em termos de como essas submissões são avaliadas, nós temos um comitê de seleção que vai pontuar e avaliar e selecionar essas submissões de acordo com os critérios que estão aqui: colaboração, reunião, uma teoria sólida de mudança, metodologia, participação e envolvimento de partes interessadas locais, mensurabilidade, impacto e visão de escalabilidade. Como vocês já sabem, o Fundo de Impacto da Bonsucro
tem um processo de dois estágios. O primeiro seria uma nota conceitual, definindo a ideia do projeto. Se forem, então, selecionadas, vamos em seguida no estágio 2 aqui, oferecer um feedback. E se não for selecionado, nós vamos oferecer vocês e também oferecer feedback para próximas submissões. Depois dessa submissão de projetos, nós temos então o comitê de seleção de projetos selecionando os projetos e vamos então buscar apoio do conselho para esses recursos serem fornecidos. E depois temos essa replicação que também deve ser garantida e vamos oferecer feedback a esse respeito também. Então, para participarem, se candidatarem, você tem que oferecer uma nota conceitual online no formulário que é bastante parecida àquele formulário anual. Só os membros serão capazes de acessar esse formulário. Nós temos também campos de textos para suas respostas, com limite de palavras, lembrem-se disso. E também vocês podem fazer o download aqui das notas de conceito. E se vocês não conseguirem oferecer a sua nota conceitual em inglês, pode usar inglês ou espanhol ou português também. E também vejam que os detalhes de contato devem ser registrados no nosso sistema online, de forma que, se vocês não tiverem já no nosso sistema, não conseguirão acessar. Então, vocês precisam se registrar e aí sim, precisam se registrar e nós vamos ver se o seu contato está ou não em nosso sistema. Talvez tem uma pessoa que seja o contato principal da sua conta de membro. Se você tiver problema para logar, nos avise e podemos ajudá-los com sua conta. Temos alguns tutoriais também mostrando como fazer isso e vão estar disponibilizados a vocês depois desse webinar. Próximos slides, ou próximo slide, Peter. Aqui, se eu puder, então, passar a palavra ao Mike novamente, para que ele reflita um pouco sobre o comitê de seleção do projeto. Obrigado, Sophie. Então, eu tenho o privilégio de fazer parte da comissão de seleção de projeto. Não é algo fácil e eu tenho a impressão que essa submissão vai ser um pouco mais difícil por causa do seguinte: se eu puder, ou então, dar dicas a vocês, aconselhamento geral, não específico para essa submissão, lembrem-se que a comissão de seleção dos projetos vai trabalhar com as notas conceituais e vocês precisam se assegurar que as notas conceituais sejam algo que sejam fixadas, ou seja, que descreva claramente o problema que você vai tentar resolver. Se for sobre inovação, assegure-se que não haja dúvida na inovação identificada na nota conceitual, o impacto que vai ser, então, mensurável e transferido. Você tem que se assegurar, portanto, que essas coisas estejam presentes na nota conceitual, nota de conceito e que seja fixado na mente das pessoas que estão lendo, porque a gente lê tantas notas conceituais, é difícil fazer uma diferenciação entre elas, se não estiver claro. Então, essa submissão, esse pedido de propostas, vai ter alguns desafios, como eu disse, e quando nós abrimos essa chamada, o que nós percebemos foi que ver o impacto nas regiões agrícolas é um processo a longo prazo. Então, os recursos
podem durar até 3 anos nos projetos de inovação. Então, como é que nós mostramos inovação e impacto nessa duração do projeto? Então, eu acho que isso será algo muito importante que deve estar bem clara e precisa ser algo realista. Não queremos alguém que diga: Nós vamos fazer A, B, C, essas intervenções, e no segundo ano nós vamos ter aumento da produtividade de 50%. Precisa ser algo realista dentro da estrutura de tempo que nós temos. A segunda coisa que a Sophie mencionou é que nós gostaríamos de ver, se possível, e novamente, tudo que eu estou dizendo aqui são não são receita, mas são pensamentos, ideias, como as ferramentas da Bom Sucro, especialmente aquelas ligadas a clima, são incorporados nas suas propostas. Então, eu acho que isso é algo interessante para nós. E a terceira coisa tem a ver com alinhamento. Como eu falei antes sobre a plataforma, acho que o alinhamento a padrão de produção da Bom Sucro é importante, como o projeto pode mostrar que está alinhado ou não. Então, eu sugeriria que, ao desenvolver o conceito, olhem o padrão de produção da Bom Sucro, as diretrizes, as anotações em termos dos planos de mitigação climática, de gestão do solo, planos de investimentos. Dê uma olhada em tudo isso e a plataforma sai de iniciativa de agricultura sustentável e veja se você consegue unir os pontos ali, porque é importante fazê-lo. Isso será útil para a gente. E também, em último lugar, em todos os projetos temos o aprendizado. Então, como é que nós obtemos aprendizados em termos de colaboração, como um trabalho em equipe, e como nós, então, disseminamos esse conhecimento? Assim, para mim, eu não estou dando uma receita, mas estou falando de coisas que são importantes a serem discutidas e que vamos considerar. E realmente gostaríamos que as notas de conceito, conceituais, nos ajudem nesse processo, de forma que todos possam se beneficiar disso. Muito obrigado. Obrigada, Mike, por suas reflexões. Um slide próximo, Peter, por favor. Então, agora eu vou apresentar algumas dicas em termos de submeterem uma proposta sólida para a Bom Sucro, para o Fundo de Impacto. Então, lembrem que aqui a seleção de comissão de projetos vão somente ver o que está incluído na sua nota conceitual. Então, o que está no papel é o que vão ser capazes de revisar e avaliar, não vão fazer outro julgamento, seja conhecimento de parcerias ou dos membros. Então, assegure-se de ler aqui bem a chamada de propostas e a nota conceitual. E vejam também a questão da elegibilidade geográfica. Todos os membros podem fazer ah, se candidatar. Então, vocês têm que ser membros para poderem se candidatar ao Fundo de Impacto. Bom Sucro, o seu projeto deve abordar um problema, seja claro nisso, aplicando o contexto local bem explicado e como isso afeta as comunidades, com um objetivo, portanto, bem definido. Ou seja, se você fizer isso, vai resultar naquilo. E tenho em mente que a estratégia Bom Sucro é importante, como o seu projeto, então, vai dar apoio a chegar a esses resultados. E também temos aqui a página de diretrizes. Pense nos objetivos principais do seu projeto, que mudanças vocês querem conseguir, quem são as partes interessadas e os parceiros, e por que isso é importante, como podem implementar o que se propõe, como esse projeto vai gerar aprendizado e ser valioso para o resto da Bom Sucro como um todo. E como mencionei antes, as submissões vão ser selecionadas de acordo com o critério de avaliação
Então, eu tenho aqui mais detalhes para cada um desses critérios. Então, colaboração e reunião. Nós queremos ver aqui novas parcerias, assim como trazer as partes interessadas e os atores conjuntamente. E em termos de uma teoria de mudança sólida, metodologia, queremos um argumento lógico robusto para chegarmos a uma mudança que lide com um problema relevante, a participação e envolvimento de partes interessadas locais, ou seja, a participação local e também a aprovação das partes interessadas, mensurabilidade e impacto. É importante que as conquistas do projeto sejam claramente mensuráveis e apresentem valor para investimento. Visão de escalabilidade, ou seja, um projeto deve ser aumentado ou replicado para beneficiar outros membros em outras regiões e contextos e que tenham aplicabilidade, então, em outros locais. Ok. Por favor, entre em contato com o seu representante local, que estão aqui indicados, para que vocês possam ter aconselhamento e foco oferecido por essas pessoas. E se quiserem também responder perguntas mais gerais que tenham sobre essa chamada de propostas, podem me mandar um e-mail também. Então, como vocês veem aqui, nós temos várias pessoas de contato já na nossa reunião hoje também aqui. Então, fiquem à vontade para contatá-los. Se você não tiver certeza de quem é a sua pessoa regional de contato, me diga e eu vou informar isso a vocês. Mas vocês devem ver aqui por região quem seria o seu contato principal. Próximo slide, por favor, Peter. Aqui nós temos os códigos QR que podem escanear e vai levar vocês diretamente aos links para a chamada de propostas em diferentes idiomas. E vamos disponibilizar esses slides para vocês também.